para cada um. Estou aqui hoje mais uma vez para falarmos sobre livros e dessa vez a indicação é, como eu já tinha dito para vocês, né, que eu estava lendo aqui os livros e ia ler em ordem cronológica, ou seja, em ordem de publicação, os livros de José Saramago. Então, o seu segundo livro, ou seja, o seu segundo romance publicado, né, não as obras que não sejam romances, é o Manual de Pintura e Caligrafia, né, que foi publicado em 77, ou seja, o Saramago passa aí quase 30 anos sem escrever um romance grande, assim, digamos assim, né? Apesar dele já ter escrito alguns poemas, algumas peças, ou algumas crônicas, alguns contos, mas oficialmente esse é o segundo romance do José Saramago, né? Antes do seu primeiro, que é o Terra do Pecado. O que eu digo logo de cara é o seguinte, que quem procura nesse romance algo que seja com várias reviravoltas, né, com vários momentos altos no enredo, vai se frustrar, né, porque esse não é um romance assim, cheio de reviravoltas, né, ele é bem simples, na verdade ele é quase que uma autobiografia, né, que o Saramago vai fazer, usando outros personagens para poder contar um pouco ali daquele momento em que ele passava na década de 70, que é quando realmente ele tenta se oficializar como escritor, né, faz da escrita o seu ofício, e é só o enredo, né? Ou seja, só a sinopse do livro vai dizer o seguinte, que pode-se dizer que o manual é uma obra do gênero narrativo, mais precisamente um romance, porém com características outras como a de um tratado, relatando a arte de se imitar o mundo por meio da pintura, e esta última é imitada pela linguagem, e a linguagem é imitada pelo mundo que nos cerca. Então, só isso já seria o suficiente para contextualizar, né, o que é esse romance do Saramago, que é o Manual de Pintura e Caligrafia. Mas se a gente for esmiuçar um pouco mais o romance, né, o livro começa quando nós conhecemos um pintor que mora ali em Roma, ali pela Europa, que a gente não sabe o nome dele, né, mas em um momento ele vai se chamar como H, e do nada ele recebe uma oferta de pintar um quadro de um sujeito chamado S, né? E ele começa a pintar esse quadro, né? E se sente frustrado com o quadro que começa a pintar. E ele decide fazer um segundo quadro para compensar essa pintura primeira, que não deu tanto certo assim. Então, em um certo momento, ele vê que as duas pinturas são um pouco frustradas na opinião dele. Ele pega um caderno e um lápis, né, e começa a escrever ali essa análise do porquê não ter gostado desse quadro, né? E começa a falar um pouquinho sobre esse sujeito S, e assim começa a falar sobre sua vida, né, os seus romances, os seus casos amorosos, até chegar no final do livro, né, com essa mistura de biografia, né, com relatos sobre suas próprias experiências. O crítico chamado Luiz Ribeiro de Souza, né, vai dizer o seguinte, que o livro do Saramago, do gênero autobiográfico, oferece no seu conjunto um semental de ideias e uma carta de rumos da ficção de José Saramago até a data. Nele se fundem as escritas de uma complexa e rica tradição literária e a experiência de um tempo vivido nos logros do cotidiano e das vicissitudes da história, que será a substância da própria arte. Até mesmo num trecho do livro, né, o Saramago vai dizer que sei disto um pouco porque eu aprendi em tempos, porque tenho pintado, porque estou a escrever. Agora mesmo o mundo transforma-se lá fora, nenhuma imagem o pode fixar, um instante não existe. Então, existem essas reflexões que o Saramago faz dentro do livro, né, acerca ali do que ele pensa, né, com base na sua vivência, nas suas artes, até porque tem muitas descrições de viagens, né, que ele fez pela Europa, tem muitas, meio que como se fosse um diário, né, sobre as exposições que ele frequentou, sobre as pinturas que ele contemplou, né, ali na visão desse personagem que é esse pintor ali que começa a escrever. Então assim, na minha opinião, esse livro, esse segundo romance, é realmente um livro que vai trazer pra gente, para nós leitores, o Saramago se oficializando como escritor, fazendo da escrita realmente o seu ofício, até porque ele já trabalhou com várias profissões durante a boa parte da sua vida inicial, né? Tanto que ele largou ali em 47, né, que foi o seu primeiro volume, só volta a escrever em 77, então aí tem esse espaço aí que ele passou filosofando, realmente deveria fazer da escrita o seu ofício ou não, né? Então ele usa desse personagem, que é esse pintor, como realmente uma alusão ali, né, ao que ele realmente queria ser, né, que era escrever e fazer da sua escrita, né,
essa vontade de se expressar para o mundo e uma escrita com peso, né, que a gente percebe que tudo aquilo que o Saramago escreve tem conteúdo, tem uma, uma mensagem social por trás, né? E é somente no próximo livro, que é que eu vou ler, que se chama Levantado do Chão, que ele toma a sua própria linguagem, né, própria ali, saramaguiana, para poder escrever da sua maneira, o que faz realmente ser o escritor tão famoso que ele se tornou. Então, fora isso, né, ele também vai usar nesse livro, que é o Manual de Pintura e Caligrafia, da sua maestria em escrever, né, para mostrar o quanto é bom nesse ofício, né? Até porque ele usa várias técnicas assim, né, que ele também usando um pouco da metalinguagem, né, o que me fez lembrar um pouquinho do Borges, né, nesse aspecto. Então é esse conjunto realmente aí que vai fazer, né, essa oficialização, né, do Saramago como escritor para toda a sua vida. Fora isso, o livro vai trazer realmente a forma como o Saramago vai trazer uma visão do que é o humano, né? Essa visão mais um pouco psicológica, né? Posso estar errando, né? Mas foi uma percepção que eu tive com a leitura, mas essa forma humana dele ver o outro, né? Assim, nas entranhas do ser humano, através de sentimentos, de atitudes e de observar o outro da forma que só o Saramago conseguia fazer. Então essa foi a minha leitura, né? Que foi um pouco complicada porque é um livro que todo leitor de Saramago, né? Que gosta do Saramago tem que ler porque faz parte do acervo do autor. Mas é um livro um pouco denso e precisa de cuidado, precisa de atenção, né? Uma leitura mais lenta, assim, sem pressa. E que vai ter um grande aprendizado para quem realmente souber aproveitar dessa leitura, né? Assim, é um leitor que não precisa, tem que ser um leitor que não vá com muita ganância, né? Que não tenha muita expectativa, né, nesse livro, né? Mas que aprecie realmente a técnica que o Saramago vai usar aqui nesse livro e a forma como ele vai visualizar ali os personagens que ele cria, né? E até esse aspecto um pouco mais de analisar a própria linguagem que ele utiliza. Então tá aí aqui minha indicação para o Bodega, né? Desse segundo livro, o segundo romance do Saramago, que é o Manual de Pintura e Caligrafia, né? Espero que vocês gostem. Quem lê, eu quero que comente aqui embaixo, fazer também o que foi que achou, né? Se gostou ou não, se frustrou por não ser aquele Saramago que a gente já conhece, né? Tão famoso, né? Então comenta aqui embaixo para mim saber o que foi que vocês também acharam. Então é isso. Tchau para cada um e até a próxima.